paz do Senhor Jesus, jovem que acompanha o programa Os Dias da Minha Mocidade, esse encontro semanal onde todos aqueles que são jovens de todas as idades, né? A gente sempre fala, jovem está aqui na cabeça, que nos acompanham, esse encontro que a gente conversa sobre diversos temas que são afeitos ao cotidiano ou temas que são do ponto de vista, ou que trazem um assunto do ponto de vista bíblico, doutrinário. Às vezes até a gente consegue juntar as duas coisas num programa só e isso é muito bom. Sejam bem-vindos a esta edição, um novo tema, uma nova sequência e eu quero fazer um convite para você já nesse começo. Se você está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, curta, comente e compartilhe. Quando você faz isso, o que acontece? A plataforma ela entende que esse conteúdo é relevante e ela oferece esse conteúdo para outras pessoas. Então a gente acaba evangelizando através desta forma, dessa atitude que a gente tem, simples, rápida, objetiva de curtir, comentar e compartilhar. Mas a gente também está transmitindo esse conteúdo através de outras plataformas, da TV aberta para o Estado do Espírito Santo, canal 16.2, também através do canal 126 do Sistema RO da Embratel. Quem mora no interior do Brasil está acostumado com esse canal, com essa forma de assistir a conteúdo de televisão, canal 126 para a TV Manaim, canal 381 para a Rádio Manaim, também tem esse canal, você pode assistir no canal 381 do Sistema RO da Embratel. Sky Livre, canal 85 e diversas outras plataformas pelas quais a gente transmite. Não esquecendo, claro, se você não for inscrito no canal no YouTube, se inscreva, porque isso também é muito importante para dar relevância não só a esse conteúdo, mas a todo o canal. Agora a gente vai saber mais um pouquinho sobre o programa de hoje, começando por você saber quem são as pessoas que estão aqui no estúdio. Eu olho para essa câmera aqui e você vê aqui o jovem pastor Gilson Souza que está conosco. Obrigado, pastor jovem. Gilson, Pai Senhor, seja bem-vindo. Amém, obrigado, jovem. Isso me faz lembrar, né, que há pouco tempo eu conheci esse jovem aqui. Ele tinha só 17 anos, hoje não passou nem dos 30 ainda, né? Estou chegando lá. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos irmãos, jovens, e a paz do Senhor a você que está participando conosco. Muito bem, agora minha colega Andréia. Andréia, que bom ter você aqui com a gente, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, pastor Josias, pastor Gilson, aos jovens que estão aqui no estúdio participando hoje e a você que nos assiste, que está aí, ó, do outro lado, mas está ó, bem juntinho com a gente em comunhão, que é importante, né, pastor? Muito bem. Glória Olha a só, deixa eu Jesus. falar uma coisa para você que nos assiste. Quando eu disse aqui que é bom ter a Andréia conosco aqui, que estou com saudade de Andréia, não tô reclamando de Andréia, não. É porque a Andréia tem muitas atribuições, né? Inclusive no trabalho de senhoras na igreja e outra. A Andréia tem um trabalho excepcional na vida cotidiana, profissional dela. Ela também está junto conosco aqui como jornalista, que é por isso que eu sempre faço questão de chamá-la de minha colega Andréia. Mas, Andréia, fala um pouquinho para a gente sobre os jovens que estão aqui e sobre o tema que nós vamos trabalhar hoje. Sim, hoje os jovens são da Serra, de uma cidade aqui da Grande Vitória, bem pertinho. Eles só andaram um pouquinho para chegar. O trânsito foi um pouquinho difícil, 2 horas, mas chegaram. Então, eles são de Morada de Laranjeiras 2. Eles vão se apresentar, vai ser uma alegria bater um papo com eles, né? Para eles fazerem as perguntas. E agora vamos ao tema, que é muito especial. O tema é sobre o meditar, a importância em meditar a palavra diariamente. E antes da gente chamar os jovens para fazer as perguntas, pastor Gilson, gostaria que o senhor só desse uma breve introdução para aqueles que estão nos assistindo, que eles podem ouvir esse termo, meditar a palavra diariamente. O que seria essa palavra? E por que é importante os jovens meditarem a palavra diariamente? Bom, André, nós podemos começar pela colocação do próprio ponto, né, sobre a questão de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e meditar nela. Porque quando nós lemos, nós estamos lendo, sim, com os nossos olhos, com as nossas mãos, né? Os cegos, por exemplo, leem com as mãos. Então, é a leitura da palavra de Deus. Agora, meditar na palavra de Deus é alguma coisa que vai mais além, porque a questão de meditar envolve ponderar sobre aquilo que se lê, envolve pensar a respeito daquilo que se está lendo, né, na palavra de Deus.
e muitas vezes até examinar mais detidamente, mais assim, vamos dizer assim, cuidadosamente o conteúdo daquilo que se está lendo na Bíblia. Então isso é a meditação. Naturalmente, é preciso de levar em consideração que atualmente essa palavra meditação, ela tem lá seu entendimento dentro dos vários âmbitos, né, de entendimento da palavra, mas aqui nós estamos falando da meditação da palavra de Deus, né, que é alguma coisa que não envolve nenhum conceito lá de fora sobre o assunto, mas envolve exatamente uma condição de se conhecer melhor a palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Bela introdução. Bela Então vamos introdução. começar agora com a Júlia, que vai se apresentar. Júlia, fala o nome do seu pastor. Paz do Senhor Jesus a todos, pastor Josias, pastor Gilson. Meu nome é Júlia, eu sou da Igreja de Morada de Laranjeiras 2, do pastor Jonas. Pastor, o senhor comentou sobre a meditação na palavra. A minha pergunta para o senhor é: o que acontece com quem conhece a palavra, mas não medita nela de forma genuína? Bom, na verdade, Júlia, o que acontece? Há várias coisas que podem acontecer, como, por exemplo, uma delas é tornar a leitura bíblica uma rotina. Quando a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas ele não medita naquilo que ela tem de lições, de genuíno, de autêntico, ele se torna apenas um mero leitor da Bíblia, como se estivesse lendo um livro qualquer. Outra coisa é as pessoas que utilizam a leitura da Bíblia e não meditam, eles leem, mas não meditam na Bíblia. Aqueles que usam a Bíblia, por exemplo, para, vamos dizer, fazer um concurso bíblico, um debate bíblico. Eu me lembro quando, no meu tempo de infância, em igreja evangélica tradicional, a gente fazia concursos de quem sabia mais sobre Bíblia, perguntas sobre Bíblia. Então isso é a leitura, a mera leitura da Bíblia, né? Agora, na verdade, ler a Bíblia e não meditar na condição, na forma genuína da Bíblia, é deixar de extrair dela aquilo que ela tem de mais precioso, que é exatamente a utilidade da palavra do Senhor, da Bíblia como palavra de Deus, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Por exemplo, o salmista, no Salmo 119, verso 105, ele considera a palavra de Deus como algo dinâmico para a caminhada dele. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então o salmista tinha a palavra de Deus como alguma coisa dinâmica, de meditar diariamente, de caminhar. A caminhada dele ser pautada numa coisa que ele considerava como uma lâmpada para os seus pés, ou seja, a forma como ele deve caminhar, e ao mesmo tempo ela era luz para o caminho, ou seja, ela aponta a direção a seguir. Então isso é o que na verdade, vamos dizer assim, é a meditação na palavra de Deus de forma genuína. Porque a palavra de Deus tem um aspecto, ela é viva. Então quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo simplesmente uma obra literária, um livro de Olavo Bilac, um livro de um autor qualquer. Nós estamos lendo um livro que por trás desse livro tem uma inspiração divina e tem uma operação de Deus quando lemos a Bíblia. Então, por isso a questão de meditar nela genuinamente é muito diferente, né? E a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não medita genuinamente, realmente deixa de extrair essa maravilha que tem a palavra de Deus. Não sei se ficou bem respondido, Júlia. Ficou sim. Gilson, um aspecto que eu queria colocar, te perguntar aqui, porque dentro daquele conceito que você passou de meditação, e é perfeito, né? Seja uma maneira exterior, secular de se perceber meditação, até num caso como esse, se leva em consideração você ter um tempo dedicado a, de alguma forma, mergulhar numa realidade que é a realidade da palavra. Mas nesse contexto da meditação na palavra de Deus, há, além da postura
de se tirar um tempo de leitura e tudo mais, há um aspecto espiritual também, porque ele te leva, através dessa meditação, além da letra. Né? Exato. Isso é uma forma diferente e é necessário para que essa meditação, de fato, traga um efeito na vida do jovem? Sim, sem dúvida, essa meditação traz um efeito. E qual o efeito? É o efeito da eficácia da palavra de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 54 do livro de Isaías, ele entrega uma palavra da parte de Deus falando sobre a eficácia da palavra de Deus. O Senhor diz assim, que a palavra dele é assim como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não volta, mas faz regar a terra, faz produzir e brotar, dar semente ao que semeia, pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Está decorado, né? Mas eu conheço a Bíblia já há algumas décadas. Então, o que acontece ali é exatamente o efeito da palavra do Senhor. Ela é eficaz, ela é viva e é eficaz, conforme Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, qualquer pessoa que tem acesso à Bíblia e à palavra de Deus, ele naturalmente é levado a tomar uma decisão, a alguma coisa diferente na vida dele. Ele vai perceber que é uma coisa diferente, porque há uma operação em cima da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Bom, não sei se ficou claro. Ficou, é isso mesmo, é o efeito, né? A meditação no espírito, ela gera um efeito. Gera um efeito, exatamente. Isso aí é que é importante. Eu li uma vez um livro de história, uma experiência que teve Napoleão Bonaparte. Ele lia muitos livros quando estava exilado na ilha de Santa Helena, e num dia deram a Bíblia para ele ler. A partir dali ele não quis ler outra coisa, só quis ler a Bíblia. E sentiu-se transformado pela leitura da Bíblia, não quis ler mais livro nenhum, a não ser a Bíblia, né? E ele apontava para a Bíblia como alguma coisa assim, uma conquista que ele percebeu ali, maior do que aquela e de Alexandre Magno, segundo a frase que ele pronunciou, né? Onde estão os grandes impérios que eu e Alexandre Magno construímos? Ele voltava para a Bíblia e dizia, eis aqui um império que foi construído não com espada e com lança, mas com amor e perdão. Que coisa. Então é a influência que a palavra exerce, né, sobre as pessoas. O efeito da palavra. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas às vezes comentam que leram um livro A, B ou C e que aquilo transformou a vida, que para mim o livro que transforma a vida mesmo é a Bíblia. É o único. É o único. Que transforma. Os outros abrem horizontes, possibilitam. Influenciam às vezes, né? Mas a palavra de Deus, ela transforma a vida do homem. Muito bem. A gente vai agora trazer uma experiência, né, e a gente sempre tem a participação de jovens de fora, da nossa irmã Vitória Majesti, que vai passar para nós agora uma experiência. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu me chamo Vitória, sou da Igreja Central 2 de Matipó, Minas Gerais, do pastor Juliano Pessoa. E a minha experiência com a palavra é que eu tinha muita dificuldade de manter uma constância. Eu começava, parava, e aí ano passado eu estava passando por muita ansiedade devido à faculdade, à rotina nova, e aí eu me comprometi a ler nem que fosse 1 ou 2 capítulos por dia. E quanto mais eu lia, mais o Senhor ia trabalhando essa questão. Eu sentia o agir do Senhor no meu dia a dia, nas pequenas coisas. Ter essa proximidade com o Senhor pela palavra me livrou dessa ansiedade, porque todos os dias Ele me lembrava quem estava cuidando de todas as coisas e que Ele é grandioso para fazer tudo isso. Obrigado, Vitória, por sua participação. Deus abençoe. E continue te dando mais experiências maravilhosas com ele. Andréia, vamos continuar aqui no estúdio? Sim. Agora nós vamos chamar o jovem Davi para fazer sua pergunta. Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor, irmãos. Me chamo Davi, também da Igreja de Morada Laranjeiras 2, Ministério do Pastor Jonas. E a minha pergunta, pastor, é quando estamos numa situação que estamos lendo a palavra do Senhor e sentimos que não estamos entendendo o que estamos lendo, lendo um texto, um versículo, por mais que nós leiamos, relemos e não conseguimos entender, o que nós podemos fazer, pastor, para
entender o que está escrito na palavra do Senhor? Muito boa pergunta, Davi. Só que tem um detalhe interessante, né? A Bíblia, ela tem várias formas de serem entendidas, dependendo de quem está lendo. Por exemplo, o ateu lê a Bíblia para se tornar cada vez mais incrédulo em Deus, reforçar o ateísmo dele. Você pega, por exemplo, o diretor de cinema, ele lê Bíblia para fazer filme. Então, cada um procura a Bíblia, entender a Bíblia ao seu bel prazer, dentro do seu interesse pessoal. O filósofo, por exemplo, quando ele lê Bíblia, ele lê para reforçar o ponto de vista filosófico dele. Então, há muitas maneiras de ler a Bíblia, mas o verdadeiro entendimento que existe ao ler a Bíblia é quando o Espírito Santo, que foi aquele que inspirou as Escrituras, ele então nos revela a respeito daquilo que nós estamos lendo na Bíblia. É a única maneira de entendermos, né, de termos verdadeiro entendimento daquilo que nós estamos lendo na Bíblia. E o que é interessante é que, porque a Bíblia, como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, somente ele pode revelar aquilo que está escrito. Vou contar, Davi, um exemplo de um jovem que era novo convertido e ele estava diante de uma situação muito iminente, que ele precisava de um livramento dele. Ele estava na varanda da casa dele, inclusive com a Bíblia aberta, lendo, sentado ali, tomando um cafezinho, e de repente ele viu do outro lado da rua alguém cruzando a rua em direção a ele. E essa pessoa estava armada, e ele reconheceu a pessoa. Era gente ligada a ele no passado dele. Mas como ele estava com a Bíblia aberta, ele orou e clamou ao Senhor para saber do Senhor o que ele fazia, se ele corria, se ele fugia, se ele enfrentava o camarada. Quando ele abriu a Bíblia, que ele clamou pelo sangue de Jesus, ele leu um versículo. O que estava escrito no versículo? Estava escrito assim: sacrificarás um cordeiro. Aí ele, na razão ali, na letra, ele diz, não dá tempo, não vai dar tempo para fazer isso. Mas o Espírito Santo falou com ele naquela hora, dizendo para ele o seguinte: continua clamando. E ele continuou no clamor. De repente ele levantou os olhos, levantou a cabeça, abriu os olhos e foi olhar na rua, não tinha mais ninguém na rua. Então, o que significa isso? O entendimento que ele teve ali, naquele momento de que ele necessitava de um livramento, foi um entendimento dado pela revelação do Espírito Santo. Se ele fosse ali buscar naquele versículo uma solução para o problema de acordo com o que ele estava lendo, ele naturalmente, vamos dizer assim, tinha levado bala, né? Porque ele não daria tempo para fazer aquilo. Mas o livramento foi dado exatamente porque o Espírito Santo, que inspira a palavra, ele revela. Então ele leu uma coisa, mas na revelação ele entendeu o que era para ser feito, né? Interessante uma coisa ainda sobre essa pergunta, que é o que nós devemos fazer quando sentimos que não estamos entendendo o que estamos lendo na Bíblia. Veja bem, todo livro que você lê, se você conhece aquele autor do livro, você tem mais facilidade de entender o que o autor quis dizer. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Quanto mais você conhece o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mais fácil você vai entender o que ele quis dizer. Então isso é muito interessante, porque você pode perceber, por exemplo, que à medida que você tem conhecimento do Senhor, experiência com Deus, cada vez que você voltar a ler o mesmo texto da Bíblia, você vai ler aquilo com uma profundidade maior. Eu tenho, por exemplo, uma experiência, desde de menino, eu gostava muito de história. Então a Bíblia tem livros históricos. E um dos livros históricos da Bíblia que mais me encantava era o livro de Atos dos Apóstolos. Eu já devo ter lido Atos dos Apóstolos umas 50 vezes. Mas eu percebia uma coisa, que à medida que eu ia crescendo na vida espiritual, a forma de entender o livro de Atos dos Apóstolos, ela se ampliava. Eu conseguia entender com mais profundidade. Então, o que é muito interessante, portanto, é que quando nós sentimos que não estamos entendendo o que estamos lendo na Bíblia, uma coisa é certa, está faltando então em nós um conhecimento maior com o autor da Bíblia. Então aí nós passaremos a entender com mais facilidade. Não sei se deu para responder, se atendeu. Deu sim, amém. Amém? Pastor. Amém. Há um aspecto, pastor ajuda aí. Jesus. Não. Eu que preciso de ajuda. Mas há um aspecto na palavra, é que, do ponto de vista
da veracidade do seu conteúdo, né, o quão verdadeiro é o conteúdo, há algo maravilhoso, é que você tem um conteúdo, um texto escrito ao longo de 1000 anos, né, estima-se 40 escritores diferentes. 1.600 anos. 1.600 anos, pronto. Onde você tem uma linearidade e que se complementa de uma maneira maravilhosa. Então, muitas vezes, a leitura da palavra de Deus, quando você lê um texto e depois você lê um outro texto, ele vai te elucidar o que aquele primeiro texto apresenta. E quando você tem uma experiência doutrinária firme, você entende o profético, né? Você passa a viver e alcançar esse mistério maravilhoso que é a revelação do Espírito Santo, você vai fazendo essa ligação de pontos e isso nos ajuda a crescer no entendimento da palavra. Isso é maravilhoso, é uma experiência que você olha e você vê. E recentemente, há pouco tempo atrás, nós tivemos a Ceia Mundial e a gente passava ao longo da ceia da experiência do povo hebreu no Egito para o momento da véspera da morte de Jesus, da sua prisão, né, ali com os discípulos na Páscoa. O tempo inteiro você vai vendo que há uma ligação dos dois momentos na história, né, isso, do ponto de vista profético. Você vai vendo o cordeiro, você vai vendo, né, ali o derramar do sangue como aquela nova fase, né? Por isso o cálice, você vai entendendo a diferença dos elementos da primeira Páscoa para aquela Páscoa, você vai entendendo que era um momento que marcou um momento profético, era uma festa que marcava um momento profético da história e do projeto de Deus, e você compara tudo isso com o momento que nós estamos vivendo hoje. Então a palavra ela é riquíssima nisso. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, maior vai sendo esse alcance e mais a gente vai conhecendo o escritor dessa palavra. Isso é maravilhoso, né? Vamos seguir, então. Obrigado pela ajuda. Andréia, vamos Agora, seguir. pastores, quem vai participar? Uma jovem que é intérprete de Libras, sabe? Que ninguém conhece na Ninguém TV nunca Manaim. viu. Aham. Normalmente ela está de preto, hoje está de verde. Pode fazer sua pergunta, Priscila. Amém, Pai do Senhor, pastor Gils, pastor Josias. Me chamo Priscila, sou da Igreja de Morada de Laranjeiras 2, pastor Jonas. E a minha pergunta é sobre a oração. Os pastores estão falando sobre a meditação na palavra, de conhecer o autor. A oração é uma das formas de nós conhecermos melhor o autor. Mas a partir do momento que eu leio a palavra e medito sobre ela, o que ela pode influenciar para transformar no período que eu estou orando, que eu estou buscando a Deus? Bom, na verdade, o que acontece? A maneira de orar a Deus, ela tem que ter uma orientação explícita na palavra do Senhor. Por exemplo, a carta a Tiago nos fala que muitas vezes, por nós não sabermos como orar corretamente, nós acabamos, vamos dizer assim, não recebendo aquilo que estamos pedindo. Ele diz exatamente assim: pedis e não recebeis, né? Porque pedis mal. Ou seja, nós pedimos sem saber o que nós queremos. E ele diz assim, e pedir mal, ele chama de pedir as coisas para gastar nos vossos deleites. Interessante essa colocação de Tiago, né? Mas o que acontece é que há uma estreita relação entre a questão de meditação na palavra de Deus e a oração. Eu me lembro de uma frase num hino evangélico de uma cantora evangélica, e ela diz assim, que a vitamina do crente é a Bíblia e a oração. Então, achei interessante essa expressão, porque leitura da palavra, leitura e meditação da palavra e oração são duas coisas que não podem se dissociar. Elas sempre vão fazer parte, vão estar juntas, essas duas coisas. E o que é interessante é que quanto mais a gente, vamos dizer assim, eu me lembro de uma experiência, por exemplo, de uma irmã que consultou o Senhor numa oração que ela fez ao Senhor, e vamos dizer, essa oração que ela fez ao Senhor, ela fez um pedido ao Senhor
que esse pedido era de uma coisa até material, mas ela precisava de uma resposta do Senhor na palavra. Então ela pediu aquilo ao Senhor e abriu a palavra e Deus deu a ela a resposta de acordo com aquilo que ela precisava. E interessante isso, porque eu me lembro também de uma experiência de uma outra irmã, que era até uma jovem de 16 anos de idade. Essa jovem, eu era o pastor responsável por ela, né? Eu era o pastor dela, né? E ela leu um texto no livro de Provérbios que ela ficou numa dúvida e veio me perguntar o que aquilo ali queria dizer. E o texto era o seguinte, era Provérbios capítulo 26, verso 17, que dizia o seguinte: o que passando se envolve em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Aí ela ficou na dúvida, porque ela tinha inclusive um cãozinho de estimação, né, um petzinho, e ela achou interessante esse texto, veio me perguntar então o que a Bíblia queria dizer com isso. Aí eu expliquei para ela, quando às vezes certas questões que não nos envolvem, nós não devemos nos envolver nisso, coisas que não dizem respeito a nós e tudo, não são próprias para nós os crentes e tudo. Eu fui explicando para ela tudo direitinho, e eu ainda perguntei assim, o que você acha que acontece se você pegar um cão pela orelha? Ela disse assim, eu vou sair mordida, a minha mão, ele vai morder minha mão. Falei, então é exatamente isso. Se você se envolver numa questão que não diz respeito à sua vida, você vai ficar no prejuízo. Tudo bem, ela guardou essa lição na palavra. E lá na escola que ela frequentava, ela fazia ensino médio, ela teve um dia uma proposta que fizeram a ela, de ela fazer parte de um grupo de pessoas que iriam ser líderes das classes, era um grêmio esportivo, aquele negócio todo. E ela então ficou até entusiasmada com aquilo, mas num certo momento, quando ela foi orar ao Senhor a respeito da decisão que ela ia tomar, se ela participaria ou não daquele grupo de pessoas, ela, na hora que estava orando, ela nem abriu a palavra, ela se lembrou do texto. Ah, de repente isso aí é um cão que eu vou pegar pela orelha e eu vou sair mordida. Então ela nem consultou aquele, simplesmente não quis saber daquilo. Resultado, uns dias mais tarde o grupo foi formado sem ela e tudo, e aí aquele grupo acabou se envolvendo numa questão lá de uma pessoa, a pessoa levou o caso na justiça e aquilo acabou trazendo um problema para aquele grupo. Algumas pessoas até tiveram que sair da escola. Aí ela disse, pois é, essa eu não fui mordida, porque eu não peguei na orelha desse cão. E eu era o pastor dela, ela veio me contar a experiência, né? Então isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa forma de orar. Quando ela orou ao Senhor, ela orou dentro de uma lembrança de uma situação que ela aprendeu na palavra. Então, para ela, aquela oração já estava respondida. Na própria palavra, ela já tinha a resposta para aquilo ali, não precisou nem de perguntar nada ao Senhor. Naquele momento, o Senhor levou-a a meditar sobre aquela palavra e ela então tomou a decisão que foi o grande livramento para ela. Então, é como o Tiago fala, se nós pedimos mal, nós não vamos receber. Porque nós vamos pedir uma coisa que vai satisfazer o nosso deleite pessoal. Que maravilha, ser líder de uma classe, aquele negócio todo, né? Mas ela não se envolveu nisso. Boa palavra, né? Aliás, você jovem que está acompanhando, olha só, reflete nessa mensagem que o pastor Gilson trouxe aqui. Às vezes a vida nos coloca diante de situações que, se a gente se envolve com elas, é como pegar um cão pela orelha. Ou seja, muito melhor seria não ter feito, né? E ter ouvido a voz do Senhor, ter dado lugar à direção do Espírito Santo para isso. Né? É verdade. Muito bem. A gente está caminhando já para o final dessa edição e a gente sempre tem uma palavra, uma mensagem de um pastor que gentilmente grava uma mensagem para transmitir para você, jovem, a partir daquilo que é o tema, né, associado com aquilo que é o tema de cada programa. Hoje, o pastor que vai trazer uma palavra para nós é o pastor Eduardo Rosetti, da Igreja de Maria Ortiz 1, em Vitória. Então, fala, pastor. O Salmo 119, versos 103 e 104, dizem o seguinte: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca, e pelos teus mandamentos alcancei entendimento,
e pelo que aborreço todo falso caminho. Ler a Bíblia diariamente não é apenas uma tarefa que despende tempo ou compromisso, é uma questão de sabedoria. Deus, na leitura da palavra de Deus, nos acrescenta entendimento, graça, nos permite conhecer o caminho que nós, pela nossa compreensão humana, não somos capazes de alcançar, mas a palavra, ela desvenda os mistérios de Deus para a vida do homem. Ler a Bíblia todo dia é uma tarefa que exige um treinamento, primeiramente uma disposição de fazer isto e colocar em ordem isso na sua vida. Exige, primeiramente, exercício, mas depois que nós aprendemos a amar a Bíblia, a lê-la, ela se tornará algo doce, ela se tornará algo aprazível e passaremos a desfrutar da sua leitura diária como um maná que Deus nos dá cada manhã. Que Deus o abençoe. Obrigado, Rosete, por sua participação. Pastor Eduardo Rosete, que inclusive está na programação da TV Manaim com alguns conteúdos, sempre na condução do conteúdo ou como convidado, sempre participando também junto conosco aqui. Uma bênção, um abraço aos irmãos em Maria Ortiz 1, da Igreja Maria Ortiz 1, em Vitória. Bom, a gente está chegando ao final dessa edição. Pastor Gilson Souza, os demais aqui, vamos fazer uma coisa? Semana que vem a gente continua com esse mesmo assunto? Dá para aprofundar mais, dá para ter um alcance maior. Amém. Pastor Gilson, obrigado. Amém, obrigado, pastor Josias, a paz do Senhor. Minha colega Andréia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, jovens, e a vocês que nos assistem, aos jovens da produção, que não podemos esquecer. Isso aí, fala o nome deles. Thalisson, Nínive, também temos a Raíssa e Karina. Que é a nossa jovem senhora. Nossa jovem senhora. A outra jovem senhora, né? Outra jovem Aliás, senhora. Andréia, toda vez que por algum motivo você não pode estar presente, a pergunta é assim, quem vai fazer a Andréia hoje? A Andréia virou mais do que uma pessoa, a Andréia virou um status de ocupar esse espaço. A cadeira. Andréia, é uma obrigado. alegria estar aqui, glória a Jesus. Amém. Aos jovens, a paz do Senhor, a gente continua no próximo programa, tá bom? Muito bem, para você que está nos acompanhando, a gente chega ao fim então dessa edição. Lembrando sempre, curta, comente, compartilhe. Se não tiver inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a divulgar esse conteúdo. Uma alegria ter você conosco. E se está nos assistindo pelas outras plataformas, onde nós temos uma programação continuada, continue com a gente acompanhando a programação da TV Manaim. Deus abençoe. A paz do Senhor.